Aleluias, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 10. Quero dizer, falei já para o Espírito Santo, que o culto está muito sintonado. Jesus inicia dizendo que vai falar por parábolas, chacavastou, comunai, aleluia, os louvores, a pregação do presbítero Tarcísio, que nós não possamos deixar de fazer aquilo que temos que fazer. Eu falei, gente, mas eles já estão pregando a palavra. Racha calabá. O louvor se prepara, que no final nós vamos cantar a bondade de Deus. De novo. Você canta lá, Basteva, Yaná. Lucas 10, do 25 ao 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, onde está escrito na lei? E como interpretas? E isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, inicia falando por parábolas. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubar e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, curou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o corpo do animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou para o hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastarem mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus pergunta para o doutor da lei. E o doutor da lei responde,
o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus lhe disse: vai e procede de igual modo. Vira para o seu irmão e diz: vai e procede de igual modo. Agora nós vamos para Mateus 25, versículo 31. Já no contexto dos fins do tempo. No no capítulo 25, nós temos as parábolas das virgens nécias, loucas, e das virgens prudentes, que estão esperando o noivo, né? Nós temos também as parábolas dos talentos. Aquele homem que não quer investir o seu talento no reino, porque ele acha que o seu Senhor vai ser muito cruel na sua vida. Então ele pega o talento e segura. Mas tem aqueles que usam o talento e multiplica. Capítulo 25 fala da volta desse Senhor. O mesmo que vai voltar lá para a hospedaria, onde está o homem que foi machucado ali no caminho de Jerusalém para Jericó. Vamos ler 25, de 31 a 40 e depois 46. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos estarão à sua esquerda. Então dirá o rei às ovelhas que estarão à direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu, o Rei da Glória, Jesus estava nu e me vestistes, enfermo e me curastes, preso e fostes me ver. Então os justos viraram para o Rei da Glória e perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Mas, Senhor, quando é que nós te vimos enfermos, ou preso, ou te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 46. Irão esses que estão à esquerda, os cabritos, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia, pode pôr o slide. Glória a Jesus, ainda em pé, quero que você cante comigo uma música muito conhecida. Quanto amor Ele tem por mim. Quanto amor, quanta dor sofreu por mim, por amor. Você pode cantar? A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus.
deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Todos juntos? Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Esse refrão 3 vezes. Você vai cantar como se fosse uma oração. Aleluias. Aleluias. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu posso viver para transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu posso viver para transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu posso viver para transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior. Agora eu posso viver para transmitir este amor que vem de ti. Mais 3 vezes, vamos lá? Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior, agora eu posso viver para transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior e agora eu posso viver para transmitir este amor que vem de ti. Agora com as mãos no coração e olhos fechados. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Rasga-te. Tu mudaste o meu interior. Agora eu posso viver para transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu posso viver para transmitir este amor que vem de ti. Aleluia, Jesus. Aleluias. Pode ir para a penúltima página do slide e deixa, irmão Alexandre. Você pode se assentar. Aleluia, Jesus. Florescendo em amor, como o bom samaritano. Lições para hoje, com impacto na vida eterna. Esta é a mensagem que o Senhor quer transmitir hoje para a igreja. Ali na parábola do bom samaritano,
nós vemos duas grandes questões. A primeira questão é como ganhar a vida eterna. E o foco fica no amor. O amor de Deus e o amor ao próximo. Porque assim está na lei de Moisés. Mas aí depois, essa grande questão, ela é funilada para o amor ao próximo. Aleluia. Hoje nós vamos falar, refletir, aprender a parábola do bom samaritano, à luz do plano eterno de Deus. Vamos ver ali os símbolos, quais são os atores e lugares, e o que é que eles simbolizam, à luz do plano eterno de Deus, de redenção da humanidade. Vamos depois tirar alguns alertas para os cristãos de hoje. Algumas lições que têm que impactar a minha vida prontamente hoje. E me deixar de prontidão. E depois a gente vai para um alerta final, que é o alerta, assim, que Jesus está na porta já. Aleluias, aleluias. O alerta de como você espera a vinda dele, em alerta constante, vigilância constante. E no sentido de que o amor ao próximo é um termômetro, é um dos critérios que Jesus vai utilizar na sua vinda para separar cabritos e ovelhas. Termômetro para eu me encontrar com Jesus. Porque uma conversa certa, uma pergunta certa que ele vai ter para você é o que você fez com ele quando ele estava chorando sem roupa. O que você fez para curá-lo quando ele tinha feridas. E ele vai fazer isso tudo no pessoal. Ele vai dizer a eu que estava preso e você não foi me visitar. Como que você quer entrar na minha casa agora? Mas como que ele faz isso no pessoal? A parábola do bom samaritano vai deixar bem claro. Nós vamos percorrer esta parábola. Aleluias, aleluias. O contexto da parábola do bom samaritano. Ela é dirigida para um doutor da lei. No contexto geral em que Jesus está pregando, durante a sua vida, fazendo milagres, e os judeus e doutores da lei muito incomodados. E eles vêm toda hora onde Jesus está para o provar, para querer o envergonhar. Não vem de coração aberto para receber cura, para receber salvação. Se colocaram, vão como melhores, como superiores. Doutor da lei que quer tentar Jesus. No versículo 25. Por Jesus aprova. E Jesus não responde com resposta. O mestre que é. Mal sabe ele que ele estava falando com a própria palavra. Quanto orgulho. Querendo discutir a lei com a própria palavra. Com o próprio alfa e ômega. Porque ele não tinha entendimento de quem era Jesus. Aleluia. E Jesus responde com perguntas. Ai, característica de mestre. Versículo 26, ele diz: o que está escrito na lei sobre quem vai herdar a vida eterna?
Porque essa era a questão que ele colocou, o doutor da lei, pondo Jesus à prova. E como que você interpreta? E o doutor da lei vai dizer: amar Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: certo, vai e faça isso. E você viverá, você vai ganhar a vida eterna. Vai e faça. Mas ele não estava satisfeito ainda. Ele queria levar vantagem na discussão, né? E a Bíblia diz que, como querendo justificar-se, de sair de bonzão na história, ele pergunta para Jesus, querendo justificar-se: quem é o próximo? E Jesus vai responder com a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, a resposta de Jesus para o doutor da lei, já te falo que ela não agrada, ela impacta diretamente, não é o esperado, porque ele esperava ser bajulado, ele esperava ser o próximo, porque ele era judeu, ele era intérprete da lei. Então, ele logo é o próximo, porque ele é da linhagem, ele é o bonzão. Mas Jesus, ele vem na contramão da história, ele vem na contramão das religiões. E o que Jesus prega é o coração da lei, sem nenhum legalismo. Aleluias? Aleluias. E Jesus vai dar o plano de Deus ali em detalhes. Imagine você naquele contexto que o Salvador ainda não tinha morrido, a igreja, o cristianismo ainda não tinha nascido, o impacto que isso teve para quem entende de teologia e de lei, e que sabe de todos os significados, esses símbolos que nós vamos estar descorrendo aqui. O intérprete sabia, o intérprete entendeu muito bem o que Jesus estava falando. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, para quem que é a palavra de hoje? Para quem que Jesus está dirigindo a palavra de hoje? Para aqueles que querem se justificar. Para aqueles que têm se justificado. Para aquele que acha que ele é o próximo, que você é o próximo, ou então só os seus amigos e os seus bajuladores, seus colegas, são esses meus próximos, o resto não. Se você pensa assim, essa palavra é para você hoje. É para quem não faz associação entre o amar a Deus e amar ao próximo. Para quem pensa que são duas coisas separadas. Ama o Senhor, glorifica o Senhor, na minha casa, na igreja. Estou nem aí para o resto. Ó. Sabe por que é? Porque é entre eu e Jesus. Ali, ó, tete a tete. Cristianismo de relação com Jesus, eu e ele. Ah, não, irmão, é entre eu e Jesus, para. É para você a palavra de hoje. A palavra de hoje é para quem está testando Jesus. Vive a vida cristã egoísta, só pensa nele mesmo e diz, se justifica, mas sou cristão, vou para a igreja, leio Bíblia, carrego Bíblia, dou o dízimo. Jesus, sou seu próximo, só bagatela, palavra, não viver. Na abertura do culto, evangelista Alessandro falou que a gente tem que refletir e pensar se estamos realmente vivendo o cristianismo verdadeiro. Aleluias. Aleluias.
Então, nós vamos começar ali analisando o plano eterno de Deus, à luz da parábola do bom samaritano. A parábola nos traz lugares bíblicos, posições dos lugares, que significam conceitos cristãos bem sedimentados, atores bíblicos que atuam durante a história, e cada um vai ter o seu significado ali na história do bom samaritano. E a parábola começa falando de um ator principal, certo homem. A palavra não me diz se este homem era preto, não me diz se ele era branco, japonês, chinês, não diz se ele falava inglês, se ele tinha outro idioma, não me diz se ele era judeu, samaritano, se ele era grego, se ele era romano. Mas é uma palavra que coloca o homem na perspectiva da humanidade universal. Certo homem. Este certo homem é o ator, um dos atores principais da nossa história. Onde que ele está? Ele está numa estrada que é uma descida, muito íngreme, de Jerusalém para Jericó, dos altos dos montes para uma cidade que fica abaixo do perfil do mar. Uma descida íngreme. A teologia cristã vai nos dizer que essa descida, ela prefigura, ela nos lembra a queda do homem, do céu para a terra. Esta descida também fala da decadência da humanidade. Certo homem, numa estrada íngreme, descendo. Este homem, então, eu posso implicar que ele não está em santidade, ele vive nos seus prazeres, ele é um mundano, ele está dissociado de Deus e da sua igreja, ele não se importa com religião, com Deus de nenhuma forma. Ele representa a humanidade que está em pecado. Ele está descendo um abismo chamando outro abismo. E cada vez que ele vai descendo, a sua viagem avança, ele vai descendo mais. Seu padrão moral declina mais. Queda, decadência moral e espiritual. É o que significa essa estrada íngreme de Jerusalém, que tem essa representatividade de céu para as profundezas. Aleluias! Mas nessa descida havia alguns atores que não eram amigos e não eram cordiais, e na parábola Jesus os chama de salteadores. Biblicamente falando, nessa estrada íngreme, em que você tem a queda do homem, seu declínio moral e espiritual, a prevalência, a direção, influência e domínio de Satanás e seus demônios. Salteadores estão nessa estrada íngreme para todo aquele que está longe do aprisco de Jesus. Este é o significado bíblico dos salteadores.
Eu li alguns comentários, entre eles o do Sproul, ou Sproul. Achei maravilhoso. Então, estou usando assim profundo. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. E este certo homem, Jesus continua falando, que está em decadência moral, espiritual, está ali na sua queda, né? No mundo, sem Deus e sem Jesus, numa estrada cheia de salteadores, cercados por Satanás e seus demônios. O que acontece com este homem? Ele é roubado, ele é ferido pelos salteadores, e ele é deixado quase morto. Quase morto. Condição do homem sem o Deus verdadeiro. Ele já está quase morto. Porque ele está no domínio de Satanás, já está indo para o inferno. Um deles já estão na porta. Mas detalhe, é quase morto. Ainda não morreu. Ainda há esperança. Seja quem for que você conhece. Talvez você conheça um certo homem, uma certa mulher que esteja nessa estrada íngreme, sendo roubado, salteado, ferido. Mas ele está quase morto, ele não está morto. Aleluias, aleluias, ainda há esperança. E aí, dando esse contexto aí da humanidade que está em queda, perdida, Jesus começa a vir com dois grandes sistemas religioso que o próprio Pai criou. Um com a lei e o outro com um bom samaritano. Vira para o seu irmão e fala assim: o bom samaritano não é você. O bom samaritano é Jesus. Só que Jesus, fala para o seu irmão, quer que você, a partir de hoje, aprenda com um bom samaritano e fique mais parecido com ele. Nos versículos 31 e 32, esse certo homem está na estrada, semi-morto, ferido, e vai passar uma religião, que foi a forma como Deus se manifestou ao homem antes de Cristo. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Então, ele teve que primeiro dar os seus mandamentos, ele vai introduzindo elementos simbólicos. A lei, ela é como um aio, é uma ama, né, que cuida da gente ali, como a gente estava na nossa infância, no relacionamento com Jeová. Mas o objetivo da lei não é ficar ali na infância, na adolescência da lei. O objetivo da lei, da ama, do aio, é conduzir a Cristo, para a próxima etapa. Então, o próprio Jesus vai falar, ó, versículo 31 e 32. Pessoas do clero, da religião judaica, o levita e o sacerdote, pessoas que trabalhavam no templo, né? Eles vão passar do lado deste certo homem e vão passar o quê? De longe.
Eu creio que alguns deles não querem nem olhar, né? Passa de costa, de tão legalista que é, para não se contaminar. Porque olhando de longe, irmão, se o homem está semi-morto, e eu olho ele de longe, na verdade eu já vejo ele é morto. Está entendendo? E a lei fala que aquele que serve no templo, o sacerdote, ele não pode chegar perto de morto, ele não pode tocar no morto, ele não pode se contaminar. Então, o cumpridor da lei, o legalista, vê ali o semi-morto e já vê como morto e não chega nem perto. Não quer nem saber o que aconteceu, porque senão ele vai gastar tempo fazendo um ritual de purificação. Ele já tem a agenda lotada, ele não quer fazer mais ritual de purificação. Eu corro, vejo uma coisa dessa, eu corro. A própria lei o faz tropeçar. Ele passa a largo, os dois. Vamos refletir um pouquinho, antes da gente entrar no bom samaritano? Você pode fechar os olhos e abaixar a cabeça, vou fazer umas perguntas, e você vai falando com o Espírito Santo. Quantas vezes você passou de longe, quando viu um necessitado, um próximo semi-morto, aflito? Qual foi a desculpa que você deu para Deus? Ou você nem se preocupou em dar desculpa? Como que você se justifica perante o Senhor? Amanhã eu volto para ver se está aí. Se não tiver, porque já resolveu. No próximo eu ajunto. Você tem uma visão estreita e egoísta sobre o que é ser cristão, é isso? Você está pronto para admitir isso? Porque se na maioria das vezes você passa de largo, você está pronto para admitir? Pergunta para o Espírito Santo: a minha visão é estreita mesmo? Eu não tenho vivido o cristianismo? É isso, papai? Fala para ele abrir sua visão hoje, que você quer mudar, porque você vai encontrar com ele. Lá em Mateus 25, você vai encontrar com ele. E ele vai perguntar: por que você não passou perto naquela hora em que eu estava sofrendo? Aleluias, aleluias, aleluias. E eu creio que nesse momento que Jesus está contando a parábola do doutor da lei, o doutor da lei estava esperando, né? Ixi, lá vem sacerdote, levita, o que vai acontecer? Nada. E aí a face do doutor da lei já começa a mudar, o coração palpitar. E eu creio que o pai vira para o ouvido de Jesus e fala assim: agora, Jesus, você vai falar em detalhes. Agora, Jesus, você dá detalhes. Você dá mais detalhes, Jesus. Porque no futuro, Jesus, outros doutores da lei vão interpretar. Abaixa vão olhar para essa parábola e vão interpretar. E de forma sumária, o meu plano de salvação vai ser ensinado. De forma clara. Jesus, porque nós temos que falar por parábolas. Igual o Salmo 72 hoje, que o irmão Alessandro leu. Então, Jesus vai começar a introduzir esse terceiro tipo de homem, que vai passar ali, nessa estrada íngreme, onde o homem está pleno do pecado, indo para o inferno, depois da queda em decadência. E Satanás e seus demônios estão levando o homem para o abismo.
essa estrada que é o mundo, cheio de salteadores, e que a lei não resolveu o problema do pecado, porque para a lei ninguém consegue cumprir a lei 100%. A lei sempre vai te mostrar uma falha. E se você tiver uma falhinha errada, um pingo na lei, você está condenado. A lei não tem misericórdia. E agora vem Jesus com uma resposta inesperada para esse doutor, que causará grande impacto ali naquele contexto. E Jesus começa falando: certo samaritano passou perto e se compadeceu dele. Samaritano. O que é ser samaritano naquela época? Os samaritanos se casaram com outros povos. Então, na perspectiva dos judeus, eles se contaminaram. Então, eles moravam em outras cidades. Eles adoravam a Deus no outro monte. Lembra da história da mulher samaritana? E eles eram uma raça mista, misturada. Não era pura como o judeu. Então, isso é como uma bofetada no judeu. O levita não ajuda. O sacerdote não ajuda. E agora vem um samaritano e passa perto. Quem passa perto, o samaritano, ele não tem como referencial o sistema judaico e de forma legalista como o judeu e o doutor da lei. Não de forma legalista. Ele tem um referencial ao sistema judaico, mas ele prega pelo coração da lei. Ele é aquele que veio ao mundo para cumprir a lei e para redimir povos para o Senhor. Trazer povos de toda língua, raça e nação para Deus. O verdadeiro bom samaritano, ele cumpre a lei. Ele cumpre. Então, ele não se justifica. Contaminação, não vou passar. Não, o coração da lei é maior. Eu vou é perto. Não importa o sacrifício. Eu vou é perto. Porque eu sou o Cristo. Eu sou o Deus vivo. Eu vim para tirar o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu vou é perto. Eu vou é perto. O bom samaritano é Jesus. Ele curou as feridas daquele homem que estava na estrada íngreme, em decadência moral e espiritual. Ele aplicou nele óleos e vinho. Levou para uma hospedaria. E lá na hospedaria tratou dele. Jesus, o bom samaritano, se comove, enche de compaixão quando ele vê o homem ferido, semi-morto. Por quê? Porque ele mesmo vai ser ferido. E hoje ele já foi ferido. Ele sabe o que é ser ferido. Ele sabe o que é passar pela morte. Então, quando ele vê alguém ferido, semi-morto, ele se compadece. Ele se identifica. Ele se vê na outra pessoa
sou eu. Dói nele, é como se fosse ele. Jesus, no Deus do seu Espírito Santo, ele curou a ferida do homem e passou óleo. Jesus derrama do seu óleo, nos dá do seu Espírito Santo. Jesus nos trouxe para uma hospedaria. A igreja é a hospedaria do Senhor. A igreja é onde nós somos tratados, a humanidade, esperando a vinda daquele que virá e não tardará. Jesus nos trouxe para a igreja, onde somos tratados diariamente. E no dia seguinte, Jesus virou para o hospedeiro e fala: Jesus pagou o preço. Ele paga a moeda, paga para o hospedeiro da hospedaria, a pessoa da hospedaria, tudo que foi gasto ali para aquele homem ficar. E nós sabemos que ele pagou o preço pelos nossos pecados. E ele ainda disse para o hospedeiro: cuida deste homem, e se de alguma forma ele gastar mais, eu vou te indenizar. Olha, hospedeiro, cuida desse homem, hospedeiro, cuida desta mulher, porque vai ter indenização. Aleluia, vai ter galardão, hospedeiro. Cadê os obreiros da igreja? É para cuidar dos irmãos. Cadê aqueles que conseguem ver os carentes, os que precisam de um conselho e de uma ajuda? Jesus fala, vai ter indenização para toda obra que fizer para ele. E Jesus fala, a minha indenização é quando eu voltar. Vai voltar, o bom samaritano vai voltar, ele vem, o bom samaritano vai voltar, o bom samaritano vai voltar para a sua hospedaria. Hospedeiros serão gratificados, o bom samaritano está vindo. Checava esto comen e canteve assai. Isso era no versículo 35. Então, temos uns alertas aqui para a nossa vida cristã hoje. E é o que Jesus, no versículo seguinte, ele vai perguntar para o doutor da lei: e aí? Com qual desses três homens está mais próximo? Quem é o mais próximo desses três? E o doutor vai dizer: o que usou de misericórdia. Não muito feliz, mas ele entendeu, ele era intérprete da lei. Falou assim meio amarrado, falou forçado, o que usou de misericórdia, ou seja, não fui eu. Não foi sacerdote, tem um levita. Não sou eu que vou herdar a vida eterna. É isso que você está falando, né? Então, ele responde assim, meio rasgado. E aí Jesus vira para ele e fala: vai e procede tu de igual modo. Vai e seja parecido com um bom samaritano. Aleluias. Alertas para a minha vida de hoje. Não ser igual ao doutor da lei, interpretando
interpretando a palavra de forma errônea, se justificando por pedaços soltos da Bíblia, sem compreender a Bíblia na sua hermenêutica plena, que ela mesma se justifica, se interpreta. E o coração da lei é o cerne. O amor de Deus e pelo próximo, ele faz ligamento entre todos os outros versículos ou as outras histórias. Não pode contrariar. Se tiver contradição em relação a isso, não é de Deus, a interpretação está errada. Então, você tem agido como aquele tipo de doutor da lei, testando Jesus? Hoje não, Jesus, agora não. Ser parecido com o bom samaritano. Não testar Jesus. Vou passar perto e me importar. Vou largar a mão de usar do meu egoísmo e de desculpas para não passar perto. Vou ser usado, sim, para curar feridas, para abençoar, gastando tempo, gastando recurso, sim, recurso. Estou aprendendo com quem? Com o bom samaritano. Ele gastou tempo. Foi de um dia para o outro, levou para a hospedaria e ali ele pagou, gastando recurso. E ainda vou acompanhar, não vou deixar aquela pessoa solta. Ao Deus dará, Deus cuida. Já deu uma esmolinha, fiz um cuidadinho aqui, Deus cuida. Não, o bom samaritano fala o seguinte: hospedeiro, cuida dele. Deixa alguém para cuidar. E eu ainda volto. E ele volta. Alertas para nós, dia de hoje. Esse alerta, ele se complementa com um alerta ainda maior, que é sobre a vida eterna. Que é como eu espero a vinda de Cristo. Pedro fala que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor. Aleluias. Então, nosso alerta é para esperar a volta do Senhor, amando o próximo, seguindo o exemplo dele. Isso é na perspectiva dessa ferramenta que Jesus vai usar na sua volta para separar cabritos e ovelhas, que é a ferramenta de qual? Do amor ao próximo. Isso é esperar e apressar a vinda do Senhor. É nessa perspectiva que nós estamos falando. Com esta perspectiva, eu tenho que estar sempre alerta. Ele vem, Ele está vindo em sua glória, com todos os seus anjos, todas as nações reunidas diante dele. Ele vem, vai separar cabritos das ovelhas. Ele vem, e eu vou ser o quê? O que eu vou falar para ele? Vou ter naquela hora, ali, em Mateus 25, de 31 a 46, prestar conta sobre como eu tenho tratado o meu próximo necessitado. Mais ainda, pior ainda, mais profundo ainda. O que a Bíblia fala é que eu vou prestar conta é como eu tenho tratado Jesus. Porque Jesus se identifica de tal maneira com o preso, com o pobre, com o necessitado, que Jesus ali em Mateus 25, ele fala: onde você estava, que eu estava ferido e você não me sarou. Jesus fala na primeira pessoa: eu estava preso
preso e você não me visitou. Jesus, estava nu, você não me vestiu. O quanto alta e profunda é a identificação dele com o homem caído, com o certo homem, e Jesus não olha. E aqui vai escandalizar muitos, para a glória de Deus. Jesus não olha se o homem foi assassino. Jesus não olha se é prostituta, homossexual. Jesus olha que para Jesus ele tem esse olhar, esse crivo. É um homem que está em decadência, indo para o inferno. E eu sofri coisas semelhantes que ele sofreu. Fui pendurado no madeiro. Então eu vejo aquele homem ali, aquela mulher na estrada, sendo tormentado, roubado por demônios e Satanás. Eu me identifico. Porque eu sou aquele sacerdote que está em Hebreus, que se identifica. Nenhum outro sacerdote se identifica com você. Eu sou aquele sumo sacerdote que se identifica, que te ama e que ama o perdido a tal ponto que eu me coloco no lugar dele. Quando eu vejo a mim. E na cruz, eu fui no lugar dele. Na cruz houve substituição. Fui eu que paguei pelos pecados dele. Jesus vai separar quem é dele e quem não é. Quem é que é dele? Aqueles que quando Jesus estava nu, deu de vestimenta. Aqueles quando Jesus estava ferido, sarou as feridas. Esses vão para a direita de Jesus naquele dia glorioso. E Jesus fala, era eu que estava preso, por que você não foi me visitar? E do lado esquerdo ele põe os cabritos e começa a conversar. Eu estava preso, por que você não foi me visitar? E aí os cabritos falam, né? Aqueles que não fizeram a vontade de Deus, não amaram ao próximo. Quando Jesus, mas Jesus, quando que você estava preso, eu não fui visitar? Jesus, quando que você estava nu, eu não fui visitar? Sempre que você deixar de fazer para algum desses pequeninos, podendo fazer e você deixa, você passa largo, como os hipócritas da lei. Sabe como que Jesus chama os levitas e sacerdotes ali naquela época? Sepulcro caiado, hipócritas, filhos de serpente. Ele está dando o mesmo tratamento para os cabritinhos aqui que está do lado esquerdo, irmão. Ele está honrando só para quem está do lado direito, que cuidou de Jesus. É Mateus 25 que nós estamos pensando, viu? Tive preso. Imagina você se encontrando com Cristo e ele fala, eu tive preso. Eu tive sede, você não me deu água. Eu tive fome, você não me deu comida. Você fez como os hipócritas da lei, passou ao largo. Então eu tenho que te colocar como os cabritos aqui do lado esquerdo. Porque quando fizestes essas coisas, para mim, é quando você faz para os meus pequeninos. A mim você faz, a mim fizestes.
Está no versículo 40. Quando fizeste a um destes pequeninos, a mim você faz para mim. Então eu coloco na primeira pessoa. Sou eu que você não cuidou. Sou eu que você não vestiu. Foi eu que você não visitou. E Jesus fala: irão estes, os cabritos, para o tormento. São os que não amaram o próximo. E os justos, aqui eles chamam justo, porque é na hora de se fazer justiça, né? É na hora do juízo. Mateus 25, é hora do juízo. Quando ele vem na sua glória com os anjos, as nações na frente dele, ele separa cabritos e ovelhas, e aqueles que fizeram o bem a ele, aos pequeninos, que é como se fosse para ele, a ele fez, para quem faz os pequeninos, ele chama de justo, vão para a vida eterna. Irmãos, nós temos sido parecidos com um bom samaritano. Irmãos, o que é que nós vamos dizer para Jesus quando Ele vier em glória? Porque Ele está vindo. E Ele vai vir em glória, glorioso. E na frente dEle, Ele vai nos perguntar diretamente: onde você estava, que você não me ajudou, você não me amou? Olha que forte. Não amar o próximo é não amar Jesus. Porque no cristão que é genuíno, que tem o Espírito Santo, o amor ao próximo, o fruto do Espírito, né? A base do fruto do Espírito é o amor. Ele ama já o próximo. Então, irmão, se a gente não ama o próximo e não tem o amor como condução, orientação de vida, irmão, começa a questionar o seu cristianismo, se ele é verdadeiro ou não. Começa a mudar, porque ele está voltando. E ele vai vir glorioso, e ele vai fazer perguntas diretas para nós. De santidade. Só que hoje nós estamos focando no coração das Escrituras. Amar a Deus e o próximo. Quem ama o próximo, faz para o próximo, faz para Deus. Jesus não diferencia. Quando eu não o visitei na prisão, quando, Jesus, que eu não te visitei na prisão? Parece que eu estou parecido com aqueles discípulos de Jesus. Quando ele estava na prisão, fugiram da prisão. Se escondiam. Vergonha de visitar um irmão na prisão. Quando eu não dei água de beber para Jesus, quando foi? Quando eu faço isso, eu estou parecido com aqueles soldados que não dá água de beber para Jesus, dá vinagre, com esponja contaminada. Não ajudei a curar as feridas de Jesus, quando estava enfermo. Eu sabia que era Jesus ali, que aquela pessoa representava Jesus, eu já tinha esse entendimento e eu deixei. Qual foi a justificativa? Alta identificação de Cristo Jesus com os seres humanos, com certos homens que estão no mundo caído, indo para o inferno. Jesus olha para eles e se vê ferido. E quem é que vai passar e vai amar? Sou eu ali. Quem é que vai passar e me amar? Passar perto e cuidar. Ele fica buscando alguém que possa ir. Ele pergunta: quem irá? Quem vai? Quem vai?
Quem pode ir? Ele é o sacerdote que se identifica. Ah, irmã, mas era prostituta, aquele cara roubava, drogado. Ele se identifica. Ele se identifica. Ele se identifica. Ele quer salvar. Ele quer salvar. Ele compreende. Ele compreende. Ele sabe o que é estar no mundo caído. Ele sabe que Satanás, os seus demônios estão ao redor, acabando com tudo. Hoje, o Senhor nos convida a voltar ao primeiro amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, eu gostaria de orar, você fica de pé. Você vai falar com Jesus. O louvor já pode se preparando. Nós vamos cantar a bondade do Senhor. Você vai pedir perdão a Deus aí em silêncio, 1 minuto. Pelas vezes que você se justificou e não amou. Porque na hora que Jesus voltar em glória, não vai ter tempo para perdão. Então a preparação é agora. O estar pronto é agora, porque quando ele chegar tem que estar já, nos trinques, não vai ter. Jesus, perdoa. Agora é hora de julgamento. Porque agora que está em julgamento, você percebeu que era tudo verdade, que eu estou mandando para o inferno mesmo. Passou. Essa época acabou, agora é julgamento. Graça, passou, agora é julgamento. Então, a hora da graça é a hora da gente retratar, se tratar na hospedaria, na igreja, esperando a volta dele. Então, vamos lá?